13 de agosto, gente. Dia dos Pais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, eu e a minha amada Lucimara estamos fazendo 34 anos de namoro. É verdade. É 31 de casamento, mas é 34 de namoro. E foi exatamente num domingo, Rodrigo, dia 13 de agosto, lá atrás, que a gente começou a namorar. Olha que coisa boa. E vingou, né? Deu bom, gente. Estamos aqui. Né? Te amo, meu amor. Ela está lá em casa, curtindo. Já trocamos carícias hoje de manhã, assim, virtualmente falando, gente. Foi só pelo celular, tá bom? Mandei uns beijinhos e ela mandou outros também. Muito bem. E aqui, então, não pode perder a oportunidade. Se você está com o seu amado, com a sua amada do lado, e diz assim, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, tá bom? Muito bom, é isso aí. Muito bem, tudo registrado na palavra, não tem problema, sempre ajuda alguém. Você vai abrir comigo, por gentileza, hoje? Calma, muita calma nesta hora, é isso mesmo. Você vai abrir comigo no livro de Jó. Tá bom? No capítulo de número 1. E eu quero brevemente aqui compartilhar algumas coisas. Nesse Dia dos Pais, está aí o tema da mensagem, referência paterna, mas é para ajudar todo mundo, tá? Palavra séria, importante para mim e para você. A gente precisa das coisas que a gente vai conversar hoje cedo aqui. Livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos. É o que a gente precisa para esse tempo de palavra de Deus. Diz assim, mesmo assentados, dando atenção, guardando o coração, havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, ele era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. E quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Até aqui, vamos orar? Deus nosso Pai, hoje pela manhã, como é bom invocarmos o Teu nome e assim declararmos nosso Pai. Obrigado, Jesus, por compartilhar essa possibilidade com a gente. Obrigado, bendito Espírito, sempre bem-vindo no nosso meio, por testificar essa experiência na nossa existência, na nossa história, no nosso dia a dia. Hoje pela manhã, nós agradecemos o exercício da nossa paternidade e nós apresentamos ao Senhor aqueles que precisam de um abraço, porque já não podem desfrutar dos seus. Vem neste momento e abraça, Senhor. Traz o teu carinho e toma nos teus braços mesmo, Senhor. E neste momento em que nós lemos a palavra, nós queremos especialmente nos dedicar a ela, porque a tua palavra, ela é vida de verdade, que se mistura com a gente, e nós queremos ser ajudados hoje pela manhã, para a nossa própria história ao lado de outros, em favor de outros, Senhor. E nós te agradecemos pela bênção de termos liberdade aqui, para ler a palavra e compartilhar a sua exposição. Dá-nos, portanto, abertura de entendimento, aquece o nosso coração, dá-nos a tua presença. Não permita, Senhor, que esta palavra ela se perca. O nosso coração queremos consagrá-la agora como uma terra boa, que vai acolher a preciosa semente. Então, por tudo isso, nós já te agradecemos.
E assim oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. O livro de Jó, ele é dramático. Dramático. Se você quer um bom drama, você precisa dar uma sentada e você precisa ler os 42 capítulos do livro de Jó. Aliás, fica como tarefa de casa para você. Toda semana tem uma. Vai fazer bem. Ele é dramático e ele trata de um tema que é muito nosso. Sofrimento. Conhece isso? Sofrimento é um mistério, gente. É um mistério porque o Jó, ele não fez nada para merecer todo o sofrimento que ele experimentou. Mas ainda assim, ele sofreu. E ele sofreu tendo sido afetado nas 3 áreas da vida de qualquer pessoa assim mais desafiadoras: família, saúde e patrimônio. São coisas que nos interessam. São bens preciosos que a gente carrega, você concorda? Ele foi afetado em tudo isso. Esse livro provavelmente foi o primeiro a ser escrito. É o que os estudiosos dizem, a gente então, como curiosidade, compartilha com você. E o Jó, ele provavelmente foi contemporâneo ali de Abraão. Vivia nessa terra de Uz. Tendo dito isto, você fica convidado a ler o livro de Jó, a participar de todo o drama, a reparar como ele foi tocado nestas áreas que eu já mencionei, a perceber como que os amigos, os 4 que chegaram, tentaram justificar o problema que ele vivia, como esses 4 amigos foram corrigidos por Deus porque não sabiam do que estavam falando. A intenção foi boa, mas o resultado foi ruim. E o próprio Jó, você vai encontrar nele um parceiro, vai encontrar nele um companheiro, vai encontrar nele alguém que rasgou o coração e disse assim, entre aspas, umas verdades para Deus. Porque ele precisava. Porque quando a gente sofre, a gente quer exalar, a gente quer expressar, mas atenção, muita atenção nessa hora. Em nada, ele amaldiçoou Deus. Ele conseguiu ir bem nisto. E Deus, ele vai do macro para o micro. Deus, ele quando então decide lidar com o que Jó diz para ele, Deus que não é melindroso, ele acolhe o que a gente expressa e ele sabe abraçar a gente, mas para lidar com a gente do jeito que a gente precisa. E aí então Deus vai perguntar para ele: onde é que você estava mesmo quando eu estabeleci o lugar de cada estrela no céu? Coisas assim, do macro para o micro. Olha, Jó, eu sei exatamente o que é que acontece aí dentro de você, eu entendo você, mas deixa eu te falar, preste atenção. E ao final dessa conferência, o Jó, ele sai com uma capacidade diferenciada de enxergar a vida, apesar do sofrimento. E depois ele experimenta da parte de Deus, assim, uma restauração muito abençoada. Leia o livro de Jó e você vai ver tudo isso acontecendo. Tendo dito tudo isto, eu quero fazer um pequeno recorte. Nós vamos recortar. E a gente vai pensar hoje aqui pela manhã sobre essa referência paterna que Jó, ele foi. Porque ele não é, assim, qualquer um. Não é melhor do que eu, não é melhor do que você, mas ele não é qualquer um pelo tipo de gente que ele decidiu ser. E olha que o cenário dele não ajudava, pelo menos assim, eu acho que é um olhar que a gente faz para isso. Porque ele era da terra de Uz. Lembra que Abraão era da terra de Ur, dos caldeus? O Abraão, ele não vivia entre muita gente que temia a Deus, que andava com Deus, mas ainda assim Deus enxergou Abraão. Da mesma forma, o Jó, ele não vivia numa terra de gente temente a Deus. Mas ainda assim,
ele decidiu ser um homem de Deus. Então, independente do que aconteça ao nosso redor, de como seja a sociedade que a gente vive, de como sejam as pessoas com quem a gente trabalha, independente se tudo que nos cerca não ajude, a decisão de ser um homem de Deus e ser uma mulher de Deus é minha e sua. É nossa. Então vamos dizer um para o outro assim, ó, a decisão é sua. A decisão é sua. Vamos dizer assim agora, não é? Na primeira do plural, a decisão é nossa. E olha, tem mais uma coisa. A gente vai lembrar de Jesus falando, né? Para alguém, sobre, só te falta uma coisa, vai, vende os teus bens, distribui aos pobres, e então você vai resolver o problema do teu coração, da tua vida, e tudo vai ficar bem. O chamado jovem rico. Não é verdade? Depois, o comentário que se faz na sequência, quando aquele moço deixa Jesus, dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Enfim, por tudo que está envolvido nisso. Mas não é que o Jó, ele não era só rico. Ele era o homem mais rico de toda aquela região. O mais rico de todos. E não é que o homem mais rico de todos daquela região, ele decidiu ser um homem de Deus. Você está vendo como uma decisão que é minha e que é sua importa, define as coisas? Estamos definindo hoje pela manhã aqui sermos homens e mulheres de Deus, sim ou não, gente? Já deu para entender o apelo? A começar disso. Mas olha, então 3 coisinhas importantes que eu quero dizer para vocês. Estão comigo? É provável que os filhos de Jó, a família era grande, 7 homens, 3 mulheres, 10 no total. É provável que eles tenham recebido muitas coisas do seu pai, compartilhando já na sua vida muito do que o pai conquistou, do que o pai com o seu trabalho alcançou. Mas tem uma coisa que está na definição de quem Jó é, que demonstra que mais do que patrimônio, o que ele queria deixar para os seus filhos mesmo, já desde a convivência ao lado deles, é o que nós chamamos de legado. Isso é mais importante. É isso que é o mais importante. Então, o que é o legado de Jó? São as coisas que a respeito dele são ditas aqui. Quando a gente começa a ler o texto, logo no capítulo 1, nós vamos encontrar aqui essa declaração de que o Jó, ele era um homem íntegro, correto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. É o que é a primeira coisa que é declarada aqui em relação a ele. Só que esse testemunho do começo do livro, que é quem escreveu e registrou para a gente, ele é repetido um pouco tempo depois. A gente não leu essa parte. Mas na continuidade do texto, eu acho que vale até a pena a gente fazer a leitura para você, assim, perceber isso melhor. Só um pouquinho mais, a partir do versículo 6, diz que certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. E o Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Preste atenção nisso que eu vou ler agora. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Você reparou nele, Satanás? Não há ninguém na terra como ele. Ele é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Quem é que está dando esse testemunho agora a respeito de Jó? O próprio Deus, o eterno. O próprio Deus. Então, uma coisa que é importante, uma decisão para mim, para você, para nós pais, mas para todo mundo que aqui quer ser um homem de Deus e quer ser uma mulher de Deus, e mais do que patrimônio, mais do que conquistas desta vida, nós queremos marcar pessoas através de um legado que tem a ver com quem nós somos, porque é isso que fica.
e que faz diferença. E que tem valor para Deus. E que Deus usa para seguir abençoando outras pessoas. Então, 4 coisinhas aqui sobre o legado que interessa. Dentro da referência paterna que Jó foi. Primeiro, integridade. Integridade é aquilo que intimamente eu sou de verdade. Quem você é de verdade. De verdade. Porque quem você é de verdade é quem você é quando ninguém está vendo. Quem você é quando ninguém está vendo. Percebe? Então, quem eu sou quando ninguém está vendo, precisa ser colocado diante de Deus que sempre está me enxergando. Quando ninguém está vendo, Deus está vendo. A mim e a você. Quando ninguém está vendo, Deus está olhando para mim e está olhando para você. E como que a gente, portanto, se faz inteiro, ou a gente vai se desenvolvendo nessa nossa inteireza, na medida em que a gente for lidando com aquilo que na nossa vida a gente vai descobrindo, não ajuda como parte integrante do nosso caráter. Então tem tanta coisa que não ajuda. Qual é a sua lista, pessoal? Tem muita coisa que não ajuda. Muita coisa que a gente não quer que ninguém fique sabendo que faz parte de quem nós somos. Não tem umas coisas que a gente quer esconder? A gente quer esconder. A gente trata de esconder desde dentro dos de casa. Ninguém pode saber que isso aqui que eu estou fazendo denunciará quem eu sou. Jó era íntegro. Então, na sua intimidade, ele era de verdade. Então, quer dizer que na sua intimidade, ele estava disposto a ser o homem conforme Deus queria que ele fosse. Na minha intimidade e na sua intimidade, nós precisamos tomar essa decisão. Eu quero ser o tipo de gente que Deus deseja que eu seja. Porque a gente recebeu muita... Estão comigo? A gente recebeu muita influência de muita coisa que forjou o nosso caráter. Então, das mentiras que nós defendemos, toleramos e até dizemos foi necessário, ao tipo de linguajar que a gente está acostumado a compartilhar, às vezes baixo, chulo. Tem muita coisa. A maneira que a gente se organiza para lidar com as pessoas, que é mais um teatro que a gente faz, porque quando a pessoa se vai, a gente xinga, a gente fala mal. Se a gente pudesse, a gente exterminava, a gente nutre ódio, a gente nutre amargura, e a gente não quer se resolver com essas coisas, porque afinal de contas, no nosso olhar, essas pessoas elas não merecem, elas têm que morrer mesmo, elas têm que pagar mesmo, e eu ainda vou ver o dia que Deus, e você coloca nas mãos de Deus um negócio que você não deveria, o dia que Deus vai tocar nessa vida aí, eu vou festejar. Isso tudo que acontece na gente é falta de integridade, é falta de caráter. É falta de presença de Deus. É falta de consciência do tipo de gente Deus deseja eu e você sejamos. Então, a palavra de Deus, ela nos conta como é o homem, como é a mulher, como é o tipo de gente que Deus deseja eu e você sejamos. Qual que é o grande parâmetro? Qual que é o grande modelo, pastor Júnior? Jesus. Jesus. Se nós temos Jesus só na nossa boca, mas nós não temos Jesus em formação na gente, primeiro, dê espaço para você diminuir e para ele crescer, para depois você pronunciar esse nome aí do jeito que você pronuncia. Porque esse nome, ele é um nome que precisa afetar a gente, a partir da vida que ele decidiu derramar e misturar
na vida da gente, com a vida da gente. Então, integridade é uma coisa séria, que nós precisamos buscar na nossa intimidade. Por isso que tem vida de oração, por isso que tem leitura da palavra de Deus, por isso que tem o que nós chamamos de vida devocional, onde eu cultivo o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, e diante dele resolvo os problemas que eu carrego, ligados ao caráter, ligados a quem eu sou. E, gente, por favor, me escutem. Deem ouvidos à palavra que, da parte de Deus, eu procurando sempre repartir com vocês, que primeiro precisa me afetar, obviamente, para a gente prestar atenção no que é que acontece na gente. Porque daí vem uma segunda questão importante aqui para a gente. Ele era íntegro, mas ele também era correto, ou reto, da onde vem a palavra retidão. Sabe, a visibilidade dessa integridade aparece daí no nosso dia a dia ao lado das pessoas. Interessa para você que aquilo que você é de verdade apareça? Percebe como é possível? Se eu construo alguém de verdade na presença de Deus, isso vai acabar aparecendo no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, em todo tempo, em todo lugar, independente de quem sejam as pessoas com quem eu convivo, independente de quem sejam as pessoas com quem eu tenha que dividir o meu posto de trabalho, independente se o lugar ajuda ou não. Eu saio do meu dia a dia na presença de Deus para ser de verdade ao lado de todo mundo. Estão comigo? Sim ou não, pessoal? Então é retidão. Então, em outras palavras, quando você vai ler o livro de Jó, você vai perceber como aquilo que ele tinha com Deus aparecia, Richard, em favor das pessoas com quem ele convivia. As pessoas procuravam Jó para se aconselhar. As pessoas procuravam alguém que tinha uma sabedoria diferenciada. As pessoas deviam procurar Jó, talvez, para orar por elas, para abençoá-las de alguma forma. Esse é o testemunho que no livro de Jó você vai encontrar também na prática a respeito dele. Estão comigo? E é por esse motivo, como diz aqui, que Jó, ele é tão especial e uma referência para a gente. Segredo de Jó: ele temia Deus. Por que é que a integridade é importante e a retidão uma consequência? Porque tem temor. Deixa eu dizer uma coisa para você. E preste atenção no que eu estou dizendo, porque eu sempre falo isso, creia-me, por favor. Eu estou aqui exercendo o meu papel como pregador, como mensageiro, por isso a contundência. Mas nunca é para te acusar, é para te ajudar. É para te libertar. Eu preciso ser liberto de quem eu sou, de quem eu sou capaz de ser. E Deus está me libertando todo dia um pouco mais. Mas sabe quando é que algumas coisas, de fato, vão se definir melhor na sua vida? Quando você decidir temer a Deus com tudo que você precisa. Porque enquanto você não temer a Deus, você vai ficar fazendo essas coisas que você faz. Você não vai para o quarto secreto lidar diante de Deus com quem você é, consequentemente você vai continuar sendo o tipo de gente que acontece ao lado de todo mundo. E vamos falar sério? Dá muito ruim, né? E quando eu falo dá muito ruim, fica pior ainda, porque dá muito ruim. A gente fala ruim, né? Mas dá muito ruim. Falta de temor. Porque assim, pastor, onde você quer chegar? Você, assim, direto. Entendeu? Se você não temer a Deus, você vai temer a quem? Se não for a voz de Deus para parar você, não vai ser a voz de alguém que vai ter coragem de peitar você. Porque quando alguém peitar você, você que não teme a Deus, vai se agigantar. E sabe quem que vai ganhar? Ninguém. Entendeu? Porque o que vai ter mesmo é cada um para um lado.
O que vai ter mesmo é briga. Isso aí vai se perpetuando na vida. Aí tem gente que na morte pede perdão, e tem gente que não se resolve nunca mesmo. Quando, na verdade, a gente precisaria se resolvendo, tão logo as coisas acontecessem, a gente que é de Jesus, a gente já teria que se resolver mais rapidinho assim. A começar de dentro de casa. Fui claro? É falta de temor. Jó temia a Deus. Por que ele é uma referência para a gente? A partir da sua paternidade. Porque eu vou chegar lá. Porque ele decidiu ser íntegro. Ele decidiu, a partir da sua integridade, ser correto ao lado de todo mundo. Segredo de Jó. Ele era temente a Deus. Ele levava a Deus em conta. E aí, consequentemente, diz o texto bíblico, que ele se desviava do mal. Gente, o mal está em tudo. A sociedade está em tudo. Está em tudo. Nós estamos, assim, vivendo as possibilidades da maldade que está aí. Quem que precisa do mal se desviar? Eu e você. Entende que desviar-se do mal é uma decisão no meu dia a dia, em muitas situações, em muitos cenários que vão acontecendo. Eu tomo essa decisão, Jó tomou. Deu para entender, pessoal? Eu sinto que eu devo caminhar. Segundo lugar aqui. Então vamos deixar um legado, hein? Um legado de integridade, de retidão, de gente que teme a Deus e que se desvia do mal. Combinado, pessoal? Você que está em casa aí, fechou? Segundo lugar, olhe para os filhos de Jó. Quem que tem família grande aqui? Levante a mão. Olha aí. É só para ilustrar. Você percebe que os 7 filhos e as 3 filhas estão sempre juntos? Está no texto aqui. Pastor, está mesmo? Está no texto aqui. Diz que eles iam para as casas de um e iam para as casas do outro. Olha que coisa, naquela sociedade, pelo jeito, cada um já tinha a sua casa. Coisas da estrutura daquela família, mas no mínimo interessantes socialmente falando, certo? Mas é para dizer o seguinte, eles estavam sempre juntos. É para pensar aqui um princípio. Sabe a gente, eu, você, pai, mãe, mas sabe a gente tem que ter esse espírito conciliador. E olha que para 10 irmãos se darem bem, tem que ter um pai, tem que ter uma mãe que costura isso, sim ou não? Porque por muito pouco, gente gosta é de brigar. E tem tanta coisa na estrutura de uma família que fazem irmãos brigarem. Tem tanta coisa na estrutura da gente, nos nossos relacionamentos, que faz a gente brigar. Então tem uma sabedoria aqui. Não está dito direto e reto, mas está dito, percebe? Para você ler a Bíblia, você tem que enxergar. Da onde que esses filhos tiram essa capacidade de andar junto? Isso aí tem um pai e tem uma mãe que estão costurando, gente. Você sabe que às vezes a gente costura, mas porque os nossos filhos são gente, às vezes o negócio não vai bom. Mas o princípio não muda. Cabe a mim e cabe a você participar dessa costura. Certo? Porque tem pai e tem mãe que põe lenha na fogueira, tem pai e tem mãe que divide, tem pai e tem mãe que não é sábio. E a gente também, às vezes, em grupos nossos, vamos para o ambiente de trabalho? Tem gente que no ambiente de trabalho só divide, não concilia. Entende a palavra conciliar? Entende a palavra mediar? Entende a palavra pacificar? Qualquer uma dessas palavrinhas ficou claro para você? Jesus disse que nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser conciliadores, nós temos que ser mediadores. Então, estão comigo? Prestem atenção. Seja a sua atitude, homem de Deus, mulher de Deus, lá onde você está, desde a sua casa, sua parentela, nos lugares com que você tem mais gente com você, seja um conciliador, seja um pacificador. Estão comigo? Entenderam aqui?
Gente, olha, nós precisamos investir nessas coisas. Investir. Vamos falar de filho aqui, rapidinho, só entrar e sair. O que a gente, nessa sociedade, planeja para os filhos? Carreira solo. Entendeu? Carreira solo. Então, olha, um já está bem, tem que trabalhar para o outro estar bem, tem que trabalhar para o outro bem. Todo esse esforço e trabalho nosso, ele tem o seu valor. Mas o que a gente precisa construir de verdade é essa amizade. Isso é maior. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção. As pessoas, desde os nossos filhos, eles são diferentes. Então, o que a gente pode, por assim dizer, cobrar dos nossos filhos? O mesmo, presta atenção aqui nas palavrinhas que eu estou usando. Deus nos deu a palavra, eu posso comunicar, para a gente ser preciso. Nós podemos cobrar o mesmo empenho, mas nós não podemos cobrar a mesma performance. Porque tem filho que vai tirar 10 e tem filho que vai tirar 5 ali, Porque eles são diferentes. Eles têm habilidades diferentes. Tem gente que tem cabeça matemática. Mas tem gente que a bola está vindo por cima, ele já sabe como parar no pé e já está vendo o outro lá para colocar para marcar o gol. É um outro tipo de inteligência. É um outro tipo de capacidade de visualizar a vida, de enxergar. E aí, o mesmo empenho, mas são performances diferentes. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Criar filhos igualzinho significa a mesma dedicação, mas para que o potencial de cada um deles seja desenvolvido de acordo com como cada um é. Então, é prestar atenção, porque gente é assim. Gente é assim. E qualquer grupo humano que esteja nas suas mãos, uma equipe com quem você trabalha, lá no negócio que você tem, ou ao lado que você tem, cada um tem uma fortaleza, cada um tem uma fraqueza e cabe a você lembrar-se de como Jó, provavelmente, ao lado da sua esposa até, mas como eles souberam costurar isso e conduzir aqui esses meninos e essas meninas também. Mas em último lugar, porque até falei mais do que eu pretendia. Consigo aqui 5 minutinhos para terminar, sem dúvida. Um aspecto muito importante aqui. A gente precisa se ocupar em oração. A partir do momento que você tiver um filho, que você tiver uma filha, é para a vida inteira. Você vai estar com 95 anos e eles talvez ali com 70, ainda você vai ter responsabilidade de ser o intercessor deles. Escute-me, conheci gente assim. Conheço gente assim, aliás. Quanto mais, o que a gente percebe aqui, que essa referência que a gente tem? Presta atenção, é o homem mais rico daquela região. E ao contrário do que você possa falar, a pessoa tem muito dinheiro, nem trabalha. Não. Quem tem muito dinheiro, tem muito recurso, tem muito patrimônio, e é sério, mas trabalha muito para administrar tudo isso daí. Para preservar o que isso depois, para que tenha continuidade, enfim. Então, eu não acho que Jó, principalmente pelas características que a gente encontra nele, ele fosse um desocupado. Não acho. Eu não acho. Mas, apesar do que ele tinha, desde o comecinho da palavra eu estou dizendo, ele está construindo um caminho que é um legado. Por isso, em terceiro lugar, além de querer deixar um legado de integridade, retidão, de alguém que teme a Deus e que se desvia do mal, e de alguém que é um pacificador, um conciliador, ele é um intercessor. Diga comigo, intercessor. Nas madrugadas, em favor de cada um dos seus filhos,
ele buscava a Deus e oferecia, isso aqui é linguagem do Antigo Testamento, tá? Ele oferecia um holocausto, ele oferecia um sacrifício. Ele se ocupava de cada um dos seus filhos na presença de Deus. Porque ele sabia o seguinte: os meus filhos podem ganhar todos, estão comigo? Os meus filhos podem ganhar todos os troféus na vida, mas não passarão de palha se eles não forem salvos. Eu vou repetir. A nossa sociedade precisa ouvir o conselho de Deus. A nossa sociedade predatória. Porque, gente, a gente não fica orgulhoso desde quando as crianças estão na escola? A gente já ficou aqui abençoado, a criançada aqui, né? Que música linda, gostosa, né? Gostei aí dos vários perfis dos papais que foram cantados aqui, legal. Mas a gente vê as crianças, a gente fala assim, olha lá, o meu filhinho, a minha filhinha. A gente não carrega esse orgulho de ver os nossos assim? Não é errado. Aí vem a primeira formatura, aí vem lá a universidade, Capelo, Canudo. Tudo isso é bom. Celebre mesmo. Celebre. Mas deixa eu dizer de novo. Todas as conquistas não passarão de palha se tudo isso não ganhar valor de eternidade. Percebe? Então, porque o Jó sabe disso, ele ora a Deus em favor dos seus filhos. E presta atenção, não é de vez em quando. Diz o texto aqui, no versículo de número 5, o finalzinho. Essa era a prática habitual de Jó. A prática habitual de Jó. Então ele se organizava para fazer isso. Então um valor muito importante para a gente é de que todos nós aqui sejamos gente que trabalha diante de Deus para que nós possamos ver as pessoas que nós amamos andando nos caminhos dele. Não terceirize isso para o pastor. O pastor vai fazer a parte dele, estou fazendo. Não terceirize isso lá para o seu marido. Faça você também. Não terceirize isso lá para a sua esposa. Faça você também. Não terceirize isso lá para a tia do coque. Falo isso com carinho. Que ora pela sua família. Que bom que ela está orando. Você também não está orando ainda? Por quê? Que não está seguindo o exemplo dela? Não vacile nisso. Não vacile nisso. Eu sei de todos aqueles que, na família do meu pai, desde muito tempo, oravam por todos que viriam da vida do meu pai, da vida das irmãs do meu pai, dos irmãos do meu pai. Eu me lembro do tio João, que já descansa no Senhor, que quando passava por Itatiba, passava na casa da gente para reunir a gente na sala e fazer oração em favor da nossa família. Eu tenho essas memórias. Eu não lembro o que ele dizia para Deus, mas eu lembro do tio João orando. Eu lembro da minha avó, a avó Helena, quando ela me deu uma Bíblia. E ela lia o Salmo comigo. Eu lembro disso, isso me marcou. Então, gente, eu quero deixar aqui com vocês hoje esse desafio. Olhando para ele como uma referência paterna, é uma maneira de dizer, nos dias dos pais, o pastor Júnior pregou uma palavra olhando para Jó, e pensando no tipo de paternidade que ele resolveu exercer. Que sendo o homem mais rico de toda a sua região, vivendo ele numa terra de gente que não andava com Deus, ele decidiu ser um homem de Deus. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que por causa disso ele entendeu o valor que tem de liderar pessoas, sendo um conciliador, sendo um pacificador, sendo aquele que orienta, aquele que dá um norte, aquele que instrui, aquele que comunica algo, que vai ajudar as pessoas que são da influência dele a se organizarem melhor na vida. E em terceiro lugar, ele não abriu de uma coisa que eu, se fosse você, não abriria também.
de nós sermos intercessores dos nossos filhos. É só para dizer, a minha esposa, eu não falei para ela, ontem eu fui pregar, e aqui o que eu vou dizer também é só como inspiração para você, viu? Não fica pensando assim, o pastor Júnior está falando dele, da Lucimara, nada disso. Isso aqui é para inspirar, porque fez bem assim para o nosso coração. Todo dia. A Lucimara tem os momentos de oração dela, eu tenho os meus momentos de oração. Mas todo dia, sem exceção, eu e a Lucimara oramos juntos. Tem nada de mais nisso. Estaria errado se nós não fizéssemos isso. Errado assim, na nossa perspectiva lá em casa, tá? Eu recomendo para você. Para a gente é vida nossa isso. E aí ontem eu fui pregar lá em São Paulo, tal. Né? E tem um irmão querido lá que ele tem as coisas com Deus lá. E aí depois tem um momento em que da parte de Deus ele compartilha algumas coisas para quem ele tem que compartilhar. E uma das coisas que ele compartilhou comigo é assim: pastor, Deus sabe que você ore por quem você ora. Deus sabe que a sua esposa ore por quem ela ora. E Deus sabe e aprecia vocês orarem juntos. Saiba que Deus está ouvindo, que Ele está cuidando e de que Ele vai fazer uma grande obra. E quando ele disse isso, ele estava se referindo à oração que nós fazemos pelos nossos filhos. Nome dos nossos filhos: Gustavo, dá licença, Dolores, Laís e Vinícius. Então, que bom que eu sei que o meu Deus, Ele está atento às coisas que diante dEle eu estou colocando, que são as preocupações que a gente carrega. Então eu vou seguir fazendo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu entendi. E vou seguir confiando que Deus é que vai fazer a obra que precisa ser feita. Nele eu vou descansar. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Hoje pela manhã, primeira decisão importante da gente aqui é de que eu e você desejemos ser um homem e uma mulher de Deus, como Jó decidiu ser. Que nós estejamos interessados em meio às muitas conquistas desta vida, porque é Deus quem acrescenta, a deixarmos um legado maior de integridade, de retidão, de gente que teme a Deus e que se desvia do mal. Que nós possamos ter na nossa vida esse espírito conciliador, gente que une as pessoas, que orienta pessoas, gente que instrui pessoas, gente que afeta pessoas, para que as pessoas tenham a capacidade de se unir e não de se dividir. E de que nós sejamos gente que ora, gente que vai diante de Deus para dizer: Senhor, essa pessoa que eu tanto amo, eu creio que essa pessoa é mais importante ainda para o Senhor, mas eu estou aqui diante do Senhor, eu não abro mão desta pessoa, eu vou seguir orando todos os meus dias, até o Senhor completar esta obra, até o Senhor realizar aquilo que o Senhor pode realizar. Glorifica o Teu nome, Senhor. Na vida de todo mundo que hoje de manhã está aqui, está tomando essa decisão. Quem sabe até alguns de nós aqui hoje pela manhã estão dizendo assim: Jesus, Tu és Senhor da minha vida, Jesus. E hoje eu renovo essa aliança. Hoje eu renovo essa experiência. Hoje eu renovo com o Senhor. Porque eu estou entendendo o Teu chamado para a minha vida. Eu estou escutando o Senhor chamando a minha voz aqui no meu coração. E eu quero sim atender a este convite para ser um homem e para ser uma mulher de Deus, para a glória do Senhor. Vamos orar. Por assim dizer, o altar sempre está aberto para alguém que queira chegar. Mas o importante é que você, ainda você está aqui ou em casa, que você esteja dando um passo de fé, numa declaração de confiança e num desejo de ser tudo o que Deus quer que você seja.
Deus, nosso amado Pai, hoje pela manhã eu quero te louvar e eu quero te bendizer, Senhor, pela vida aqui dos meus irmãos e das minhas irmãs, todos que chegaram, gente que o Senhor mesmo trouxe, o Senhor abraçou e trouxe hoje de manhã, o Senhor preparou lá em casa, quem está do outro lado da telinha também acompanhando, para que pudesse separar esse tempo e pensar a vida a partir da Tua palavra. Hoje pela manhã uma decisão séria está sendo tomada, nós estamos aqui nos resolvendo, na presença do Senhor, é isso que importa. Queremos, desde já, aqui tem gente de toda a idade, meu amado, mas cada um tomando a decisão de deixar um legado, todos os dias serão dedicados a pensar nisso e a trabalhar para isso, para deixar um legado de fé, para quem quiser nos acompanhar, gente que a gente pode afetar, que a gente pode influenciar, que a gente já está fazendo, de muitas maneiras, quando a gente está junto, ou quando a gente se expressa, até pelos canais, tem tanta forma, né, Senhor, de a gente falar hoje em dia. Usa a nossa vida, Senhor, usa a nossa vida para alcançar, para abençoar, para fazer a diferença na vida de alguém, Senhor, e que seja para a glória do Teu nome. Então abençoe aqueles que hoje de manhã estão reconhecendo, tem me faltado verdade, tem me faltado integridade, tem me faltado. Hoje de manhã, Senhor, ajuda-me nisso. Toma uma decisão. Preciso do toque da Tua mão sobre a minha história. Gente que de fato não tem vivido como quem teme a Deus, mas hoje pela manhã está dizendo assim: Senhor, eu vou te levar em conta. Pode falar de novo, bradar no meu ouvido. Pode, Espírito Santo, ministrar sobre o meu coração, e eu vou atender a sua voz. Porque hoje eu decido que a minha vida vai ser uma expressão de quem teme ao Senhor. E eu vou seguir me desviando de tudo aquilo que for caminho de maldade. Eu não quero nada com a maldade. Eu não quero que o inimigo também encontre lugar em mim para me levar a ser mal. Glorifica o Teu nome nessas coisas, Senhor. Abençoe as decisões de fé que nós estamos tomando aqui. Então nós nos consagramos ao Senhor hoje cedo, e nós oramos agradecidos, Senhor, no nome que é sobre todo o nome de Jesus Cristo. E se você está comigo nesta oração, vamos dizer juntos: amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe nessa decisão, gente. Viu? Você está ajudado hoje de manhã? Muito bom. Vamos para uma semana abençoada? Vamos, gente. Vamos junto? Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vou te dar um abraço na saída. Dê um abraço quem está pertinho de você também, tá bom?